Olá, primeiro ano! Estamos aqui de volta. Hoje nós vamos relembrar função do segundo grau. Relembrar porque a gente já estudou isso ano passado no nono ano e este ano, quando a gente viu função de primeiro grau, a gente também viu um pouco de função do segundo grau. Mas matemática é sempre um vai e volta e a gente sempre tem que rever conteúdos. Primeiro ano, função do segundo grau, a cara dela é f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E a primeira coisa que nós vamos fazer é como que a gente faz um gráfico da função do segundo grau. Você sabe que o gráfico, ele é uma parábola. E essa parábola, ela é muito simples de fazer, muito simples. Essa parábola, pessoal, se a função ela for crescente, o gráfico, a concavidade da parábola é voltada para cima. Se ela for uma função decrescente, a concavidade do gráfico é voltado para baixo. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, exemplo 1, é f de x igual a 2x ao quadrado menos 6x. Perceba que é uma incompleta. Incompleta entre aspas. Eu diria assim que o termo C, você não tem o termo C. E quando a gente não tem o termo C, ele é igual a zero. Então, olha só, quais são alguns passos para você fazer essa parábola. Olha aqui, ó. Eu vou fazer o plano cartesiano. Tá vendo aqui, ó? Nós estamos com pouco espaço, mas não tem problema, não. Tá aqui, ó. Vamos colocar mais ou menos aqui. Eixo X, eixo Y. Uma coisa eu já tenho certeza. Essa parábola, ela vai ser virada para cima, porque a função ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o teu A é positivo. Se o teu A fosse negativo, você teria uma parábola virada para baixo. Mas como ele é positivo, eu já sei que a parábola é virada para cima. Então, o primeiro passo, sempre, primeiro passo, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Primeiro passo, termo C no eixo Y. Meu termo C aqui é zero, então é exatamente que eu já tenho esse ponto. Pronto, acabou. Eu já sei que o meu termo C sempre vai cortar o eixo Y, e está cortando aqui. O segundo passo é aonde que a parábola vai cortar o eixo X. Ela vai cortar, raiz corta X. Então tá aqui, raiz corta X. O que é raiz? É você calcular x' e x duas linhas. Como é uma equação, como é uma incompleta, eu vou colocar em evidência. Olha aqui, pessoal, coloca em evidência. Eu tenho 2x menos 6 igual a zero. Uma resposta x é igual a zero. A segunda resposta, x é igual a 3. Ó, x é igual a zero, a primeira resposta. E já está aqui o ponto, olha só. E a segunda resposta, 3, é que eu igualei 2x menos 6 igual a zero. O 6 está negativo, levei positivo. O 2 está multiplicando, passei dividindo. Ou seja, as raízes dessa equação. Gente, raiz significa que o y é zero. É o valor de x quando o y é zero. Só recapitulando. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3 e aqui eu tenho 3. Tá aqui, ó. Gente, eu já sei que a minha parábola, ela vai fazer isso aqui. Mas até onde ela vai? Isso é o que a gente vai procurar pelo vértice. Gente, o vértice, terceira parte, é o vértice. Vértice, eu tenho o x-vértice, que é menos b sobre 2a. Meu b aqui é menos 6. Menos com menos fica mais. X-vértice vai ficar 6 sobre 2a. O meu a é 2, 2 vezes 2, 4. Legal. Menos b sobre 2a, 6 sobre 4 dá 1,5. Se aqui é 1, aqui eu vou ter 1,5. Gente, eu não tenho um ponto aqui. Este ponto vai se encontrar com o y-vértice. O y-vértice é menos delta sobre 4a. Você aplica delta, b ao quadrado menos 4ac. Como o meu C é zero, o delta aqui vai dar 36 positivo. Só que aqui ele vem negativo. Y-vértice é menos 36 sobre 4A, ou seja, sobre 4 vezes 2, 8. Menos 36 dividido por 8
menos 4,5. Legal! Então, esse 1,5 vai se encontrar com menos 4,5. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Meu espaço aqui ficou pequeno, tá? Tá aqui minha parábola. Simples, simples, simples. Ó. Aqui, cortando o eixo Y, o eixo X. Aqui é o ponto mínimo da parábola, ou seja, o vértice da parábola. E aqui ela sobe. A parábola, ela é infinita. Pessoal, vamos analisar. Neste ponto é o que a gente chama de ponto mínimo. O ponto é mínimo. Se eu pergunto qual é o valor mínimo é menos 4,5. O ponto é mínimo. Quem que são esses dois pontos? Esses dois pontos são as raízes da função x igual a 0, x igual a 3. Que eu achei calculando, pode ser por Bhaskara, some produto, do jeito que você quiser. Ou colocando em evidência, caso seja uma equação incompleta, faltando o termo C. E este ponto onde vai cortar o eixo y, que aqui coincidiu, é exatamente o valor de C. Sempre, pessoal, o seu termo C vai cortar o eixo Y. Em todas as funções, o termo C corta o eixo Y. Então, está aqui. Tem uma função de segundo grau incompleta, faltando o termo C. É dessa forma que a gente faz o gráfico. Então, primeiro passo, termo C cortando o eixo Y. No caso aqui é 0. Segundo passo, a raiz, ou seja, você vai achar x' e x duas linhas que vai cortar x. Não esqueça, raiz corta x. Fale comigo, raiz corta x. De novo, raiz corta x. As raízes sempre vão cortar o eixo x. E a terceira parte, o vértice. No caso aqui, o meu vértice é um ponto mínimo, porque a parábola é virada para cima. Se a parábola fosse virada para baixo, a função seria decrescente. Ela sendo virada para baixo, você passa a ter um ponto máximo, porque o máximo que ela vai atingir é o vértice. Daqui ela vem para o infinito negativo. Pessoal, a segunda parte que eu quero fazer com vocês agora, eu quero fazer um problema. Você sabe que função trabalha muito problema. E problemas são muito legais de trabalhar. O primeiro problema que eu quero fazer com vocês, eu já coloquei aqui, deixei escrito para a gente não perder muito tempo. O primeiro problema, ele diz assim, o lucro de uma fábrica, tá bom aqui? Tá. O lucro de uma fábrica na venda de determinado produto é dado pela função L de x é igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80. X é o número de produtos vendidos e L de x é o lucro em reais. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Vocês viram que eu acabei de mostrar ponto máximo e ponto mínimo. Se a parábola é virada para cima, ela vai ter ponto mínimo, porque daí ela vai para o infinito positivo. Se ela for virada para baixo, ela tem ponto máximo, porque ela vem para o infinito negativo. Ela tem o máximo e desce. Sempre num problema, quando falar de máximo, mínimo, maior valor, menor valor, ele está falando de vértice. Ou x vértice ou y vértice. Aí você tem que definir o que é. Você vai ter que ler, interpretar e determinar se é x vértice ou y vértice. Então, legal. O que ele quer? Ele fala do lucro, da venda, x é a quantidade de coisas vendidas, L é o lucro, e ele mostra essa fórmula em relação de uma função. Legal, e ele pede o lucro máximo. Gente, esse máximo para mim, você não pode esquecer. Máximo está relacionado com vértice. E como ele pede lucro máximo, percebe que o lucro aqui está no lugar de y. Então, na realidade, nós estamos calculando aqui y vértice. O y vértice é menos delta sobre 4a. Vou calcular. Delta é igual a b ao quadrado, 100 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é menos 80. Gente, eu vou fazer direto, tá? 100 vezes 100, eu vou ter 10 mil. 10 mil. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 8, vezes 80, 1.600. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, eu vou ter 10 mil menos 1.600, que vai dar menos 8.400. Vai dar mais, né? Só que como a minha fórmula é menos delta,
Então, eu tenho menos 8.400, certo? Bom, sobre 4A. O meu A aqui é menos 5. Então, eu tenho 4 vezes 5, menos 20. Gente, você pode simplificar direto aqui, ó. Eu acabo de achar que o Y vértice é exatamente igual a R$ 420. Porque aqui está trabalhando com reais, menos com menos, mais fica positivo. 8.400 dividido por 20, 420. Gente, o meu lucro máximo vai ser de 420. Como que eu achei o lucro máximo? Como eu vejo que o lucro está no lugar de Y, então eu fiz Y vértice. Sempre que falar máximo e mínimo, eu estou trabalhando com vértice. Legal. Olha termo B. Quantos produtos precisam ser vendidos para a obtenção do lucro máximo? De novo ele falou de máximo. Só que agora ele não quer o lucro máximo. Ele quer a quantidade de produtos. Quantidade de produtos é o X para mim. Então, letra A foi o lucro máximo, o Y vértice. Letra B, eu vou calcular exatamente o X, porque é produtos vendidos. Só que no momento máximo. Então, nesse momento agora, eu estou à procura de X vértice menos B sobre 2A. O meu B é 100 positivo e o meu A menos 5. Então, eu teria menos 100, porque é 100 positivo, sobre 2A. O meu A é menos 5. 2 vezes 5, menos 10. Menos com menos dá mais. 100 dividido por 10 dá 10. Então, a quantidade de produtos vendidos serão 10 produtos. 10 produtos. E com isso, eu termino o problema. Olha só. Eu vou vender 10 produtos para adquirir o lucro máximo de R$ 420. Gente, os problemas da função do segundo grau são simples. Você só precisa entender o que está sendo pedido. Bom estudo para você. Sucesso!